Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje nós temos o lançamento do Edmundo de Jesus Bispo, que já está aguardando para conversar conosco, mas primeiro eu gostaria de mostrar para vocês então a capa do livro dele, que é esse livro que está sendo lançado hoje, que é Fisiologia Humana em Movimento. As aplica... Perdão, a aplicação dos exercícios musculares para otimização da performance. Primeiramente, Edmundo, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Boa tarde a todos, tudo bem? Graças a Deus, boa tarde a todos. Sim, tudo bem comigo. E você, como é que está, Cida? Tudo bem também, Edmundo. Para a gente iniciar então o nosso bate-papo e antes da gente falar de fato sobre o conteúdo do teu livro, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Edmundo, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Ah, claro. Então, eu sou Edmundo, 52 anos, não parece, mas tenho. Tenho uma história já levada no ramo da pesquisa, desde 96 até hoje, caminhando para 2026, né? O foco hoje da apresentação desse trabalho, dessa pesquisa em foco, que é o meu livro, né, que foi pesquisado desde 2017, me fez com que, a partir de 2023, eu renovasse isso, trouxesse para a realidade. Então, a minha realidade, Cida, nesse livro, além das minhas experiências como pesquisador, escritor, trazer alguma coisa para novidade, né? Trazer essa novidade para a população. A minha carreira começou no magistério, muito cedo, né? Eu iniciei no magistério muito cedo, fui professor muito cedo. Inclusive, é por isso que eu escolhi a editora Freiriano, porque eu sou Paulo Freire, né? Assim, de imediato. E trazendo esse ramo da educação, o ramo das ciências, Edmundo chegou a esse ponto em que ponto? Desde 2016, né? A publicação. Então, o que me trouxe a fazer o livro, né? Edmundo é biólogo, ele é químico, ele é físico, ele é biomédico, ele é estudante de medicina atual, tem formação em direito, ele tem formação pedagógica na área de pedagogia, na área de educação, ele é mestre em educação, ele é doutor em engenharia ambiental e entre outros, né? Fora as 17 pós-graduações que eu tenho em especialização. Edmundo é uma pessoa que não é um personagem, né? É uma pessoa que vivenciou todas as experiências do magistério até os dias atuais. Então, a vinda do Edmundo hoje para publicar o livro da Fisiologia do Exercício é uma primeira caminhada dos poucos que virão ainda pela frente, né? Mais ou menos isso aí, resumindo. Perfeito, agora que a gente já te conhece um pouco melhor, e antes, novamente, já fazendo aquele suspense sobre o conteúdo do livro, eu queria saber como foi que tu conheceu a editora para poder dialogar sobre essa tua publicação. Então, através de muitas pesquisas, eu antes de jogar esse meu projeto da minha bibliografia, eu pesquisei muitas editoras. Então, tipo assim, eu queria uma editora que tivesse a minha cara, que tivesse a minha realidade. Então, a editora Freiriano, ela fala a minha realidade. Ela fala sobre uma realidade humana, não uma realidade publiquei e lancei. Não. É um estudo que o professor Ivani conversou muito comigo, tipo, nós trocamos muitas figurinhas. Antes de publicar, a gente conversou sobre gravuras, sobre figuras, sobre a diagramação do livro. Então, foi uma coisa muito grande. Então, não foi uma coisa pequena, não foi uma coisa rápida. Então, esse livro ele tem uma perspicácia, ele tem uma delicadeza muito grande, né? Então, para jogar essa minha história, essa minha bibliografia em uma editora, a Freiriano, ela realmente tem esse cuidado de trazer esse conteúdo, né, produzir e maravilhar ele de uma maneira lúdica. O meu livro, ele é lúdico, ele é didático, ele é uma fisiologia, sim, realmente. Guyton está muito ali, Netflix está muito ali, muitos autores famosos,
está ligado ao livro, sim. Mas eu trouxe ele para um lado mais didático, mais um lado humanizado, mais um lado assim, ligado com um público que lesse o meu livro e soubesse o que está lendo. E entendesse da fisiologia humana. Entendeu? Perfeito, então. E agora vamos falar de fato. Antes, vou mostrar novamente aqui a capa do livro do Edmundo, que é Fisiologia Humana em Movimento, a aplicação dos exercícios musculares para otimização da performance. Aproveito então para reforçar para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Edmundo, Fisiologia Humana em Movimento, esse livro aqui. Agora sim, chegamos de fato à parte em que nós conversamos a respeito desse livro. Tu já deu uma informação muito importante, que é esse livro, ele é lançado para todos os públicos, todas as pessoas elas podem ler e podem compreender o que está nas páginas dele. E eu queria que tu contasse um pouquinho do teu processo de pesquisa, até chegar de fato a essa tua obra, e que tu desse um outro spoiler, um gostinho do que é que as pessoas vão encontrar nas páginas dele. Então, esse é o gosto crucial do livro, né? É aquela pitada que faltava, é a cereja do bolo, né? Esse livro, na verdade, quando eu falo sobre a fisiologia do movimento, estudando outros pesquisadores, né? Analisando outros pesquisadores na área de fisiologia, quando eu fiz mestrado em fisiologia, realmente, na área de fisiologia humana, analisar a fisiologia é uma coisa muito, muito bacana. Você sabe todo o funcionamento, toda a estrutura, por que acontece, por que aquilo está acontecendo, por que você está vivenciando. E aquilo foi, assim, me pegando de uma tal forma, me endereçando, tipo assim, eu vou trabalhar fisiologia. Mas, tipo assim, onde era meu público-alvo de início, onde eu comecei lá em 92, que era na educação física, né? A educação física, ela me trouxe esse espaçamento de pesquisa para que eu tivesse essa, esse desejo de publicar o que eu queria fazer, na verdade. Eu não queria publicar um livro de gráficos, um livro daquelas explicações totalmente que as pessoas lessem e falassem, caramba, o que é isso? Né? Então, o que eu fiz? Analisando todos os pesquisadores que eu estudei, desde o mestrado, desde o doutorado, desde as minhas pós-graduações, desde as minhas áreas de formações, eu falei assim, por que não aplicar a fisiologia do movimento e nos exercícios em academia, onde o público é maior, onde a nossa população hoje está escassa, né, de boas informações, informações lúdicas, informações saudáveis. Então, esse livro ele baseou basicamente dentro do público-alvo, que seria as academias, né? Então, porque na academia nós temos as aulas livres, né, de pesos livres, e as aulas que são as coletivas, que você trabalha com a saúde, né? Ou seja, o que é uma aula coletiva? A aula coletiva é uma aula funcional, é uma aula que você trabalha a respiração, você trabalha parte de mobilidade, você trabalha parte de movimento, você trabalha a parte de respiração, a parte de alongamento. Então, a fisiologia está ligada a tudo isso. Então, por que não aplicar a fisiologia dentro de um movimento saudável para um público que ele levasse isso com conhecimento básico? Em pegar esse livro, esse não é um livro só. Esse é um livro que eu tenho várias informações nele. Ele não é um livro cheio de gráfico, ele é um livro informativo, ele é lúdico. Então, a fisiologia está dentro desse livro para trazer informação para esse público, para que ele não tenha assim, dúvida do que esteja fazendo na academia. Ou seja, correr certo, caminhar certo, pegar um peso certo, respirar de uma maneira certa, executar um exercício de maneira correta. Isso acontece não só dentro da academia, mas na sua casa, numa caminhada, numa praia. Você tem que ter uma fisiologia aplicada a tudo no seu dia a dia. Na verdade, a fisiologia é isso. Ela é um equilíbrio, ela é chamada de uma homeostase. O que é homeostase? É um equilíbrio, é uma termorregulação, né? Desde o ciclo cardíaco ao movimento normal dele, que é dinâmico, né? Então, ele traz isso como uma informação muito básica para o público. Perfeito, e é importante até, acredito, aliás,
tu vai saber falar muito melhor do que eu nesse sentido, desse assunto, mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas que acabam fazendo os exercícios nas academias, vou usar o exemplo que tu utilizou agora há pouco, que fazem o exercício de forma errada, que querem às vezes mostrar que são muito fortes, que pegam pesos muito grandes, e se publicam, se filmam fazendo o Exatamente. exercício, aquela atividade, e a pessoa está fazendo o movimento completamente errado. Então, às vezes, o músculo não vai crescer e é possível que a pessoa consiga adquirir até mesmo uma lesão, né? Pois é, então, Cida, essa é a minha preocupação. Uma das preocupações básicas que eu tive dentro da fisiologia foi isso. É você hoje chegar em uma academia, isso é em várias academias. Eu tenho observado isso até, tipo assim, o próximo livro a ser lançado, que é a Biomecânica dos Exercícios, que já está próximo para me chegar, vamos falar dele no final, né? Ele vai falar sobre. Até eu vou trazer esse spoiler depois, né? Mas vamos falar da fisiologia. Quando você chega numa academia, você encontra profissionais recém-formados, né? Profissionais que não têm assim, uma capacidade, uma habilitação, uma especialização específica. Quando você pega uma pessoa para você treinar, quando você pega uma pessoa para você treinar, a primeira coisa que você precisa ver é estrutura, é você ver postura. Porque você, primeiramente, é preciso uma pesquisa. Você tem que identificar o ser humano, no modo geral. Pressão, estrutura corporal, se tem alguma lesão, histórico familiar, de se é hipertenso, se é cardíaco, né? Se tem alguma doença crônica, isso não é perguntado. Então, tipo assim, é um perigo hoje que as academias apresentam com determinados funcionários, com profissionais de educação física, que eles, tipo assim, a galera hoje está muito preocupada em ganhar o dinheiro e esquece da saúde. E o que acontece? Eu fico muito preocupado quando chego numa academia, eu vejo alguns profissionais de educação física trabalhando exercícios que não tem nada a ver com a biomecânica e a fisiologia aplicada. Então, aquilo me dói muito, isso me machuca muito de ver uma coisa que eu conheço, que eu, sabe, eu sei lidar muito bem com isso, e, tipo assim, não está sendo executado. E eu sei que na faculdade ensinaram aquilo de uma forma correta para eles. E muitos deles só querem fazer uma quantidade. Só querem fazer uma quantidade. E, na verdade, a gente não precisa de quantidade, a gente quer uma qualidade de vida. E essa qualidade, a gente pensa em botar, né, em um livro, em um informativo, em uma fala, às vezes dá um toque, né, que eles não estão nem pensando no que eles querem fazer. Né? Eles querem ganhar o dinheiro. Respeito, de boa, de verdade, de coração, respeito. É o tempo do camarada que ele tem. Mas ele ali está trabalhando com vidas, ele está trabalhando com pessoas. Então, ele tem um histórico a ser respeitado, ele tem uma fisiologia, ele tem uma anatomia a ser respeitado. Será que todo momento isso está tendo respeito? Não. Então, o livro ele vem trazendo essas informações também precisas, de maneira lógica, para que esses erros sejam, sabe, assim, consertados, analisados e vistos de uma forma correta. Às vezes eu chego numa academia para fazer um treino com algum aluno e, tipo assim, eu vejo alguém fazendo um exercício errado, eu já pego o mesmo exercício, não é querendo que aquilo esteja no meu dia, mas eu executo da maneira correta para que eles vejam que aquele exercício é daquela forma e não daquela forma que ele está aplicando. Eu faço do lado dele, para não, assim, explicar para ele, mas ele saber que o exercício que ele está passando do lado não está correto. E o exercício correto é esse. A origem e execução do movimento está ali. Então, ou seja, é bem claro para quem quer seguir o correto. Não é difícil, né? É verdade. Fica então o convite à leitura, então, da obra do Edmundo, que é Fisiologia Humana em Movimento, a aplicação dos exercícios musculares para otimização da performance. Agora a gente vai falar de uma coisa um pouquinho mais técnica do nosso lado aqui da editora. Eu queria, Edmundo, que tu contasse para a gente um pouco da tua experiência, já quanto à questão da diagramação, a criação da capa, também queria que tu falasse um pouco como foi para ti. Tu já até contou ali no início também que trocou bastante figurinha, conversou bastante com o Prof. Ivânio. Então, como é que foi essa experiência para ti? Então, o engraçado, Cida, que esse livro ele foi escrito num papel. É muito engraçado eu contar isso. Como é que esse livro ele foi escrito, né? Eu conto para as pessoas não acreditam. Eu comprei, a primeira fase desse livro, eu comprei 100 folhas de papel chamequinhos.
a parte de folhas brancas, né, de ofício. Eu comecei a escrever o livro ali. As minhas experiências foram escritas ali. E, tipo assim, eu escrevia, depois apagava, escrevia, apagava, escrevia, apagava, escrevia, apagava. Depois, quando estava pronto, faltava uma parte, que era a psicologia do esporte. Então, eu falei o seguinte, eu não posso fechar essa psicologia do esporte antes de ir para a prática. Eu tive que executar. Eu agradeço muito hoje a Alessandra, que foi uma pessoa que me ajudou muito em uma academia, né? Eu cito ela até no livro, né? E algumas pessoas também que fazem parte, como o Wendel também, que foi um gerente que trabalhou comigo, outros amigos também citados no livro, que esse livro ele não foi escrito de maneira de qualquer forma, ele foi escrito à mão, depois eu botei para alguém digitar para mim, e depois fui fazer diagramação. O que escolher, como colocar as fotos, né? O que eu queria de cada capítulo? Eu queria uma explicação bionívoca que associasse a capa, a diagramação e o contexto do livro, o texto e o contexto, né? Foi quando eu cheguei e comecei a analisar o que faria a, a diagramação ser perfeita como o título, né? Então, tipo assim, ideias eu tinha, né? E, tipo assim, por que não? Essa capa desse livro, ela começou com uma coisa bem pequena, foi tão engraçado, que até o próximo autor do novo livro, né, que vai entrar comigo agora, que é o Lucas, né? O Lucas, ele também é um profissional de educação física maravilhoso, um profissional assim, totalmente especializado, ele sabe o que faz. Ele me ajudou muito nessa capa. É muito engraçado, que eu dei uma capa para ele e falei, caramba, Edmundo, seria legal se a gente fizesse isso. O que você acha? Então, dali ele deu as ideias. Daquela ideia ali, falei, caramba, isso foi 1 hora da manhã andando na praia. Olha bem, fazendo minha caminhada, né? Bem dizer, matutina, né? Já na madrugada. E então ele foi surgindo, eu conversando com ele e o livro ali, a capa do livro ali, e foi dando essa ideia. Então, dessa ideia, eu peguei e parti pro Ivânio. Falei, ó, Ivânio, eu tenho essa ideia. Aí ele, cara, vai ficar legal. Eu falei, pô, vamos tentar botar em 3D. Poxa, eu queria cada capítulo com essa diagramação, porque vai falar muito legal, a pessoa vai entender o que eu estou falando. Não é só uma amostragem de gráficos, não é uma amostragem de figura, aquelas figuras que as pessoas veem em fisiologia humana e tipo, se cansam em ver. Porque quando você lê o livro de fisiologia humana, você se cansa. Porque você não entende, ele não é lúdico, ele não é didático. Ele é para pesquisador. Então, para quem é pesquisador, pega um livro né, de um escritor famoso da vida, caramba, ele vai ler muito e não vai entender nada. Então, o que aconteceu? Peguei, comecei a ver as figuras que possivelmente poderiam encaixar ali, e fui trocando as figurinhas com o Ivânio e tal, e as pessoas da equipe, né, que foi essa equipe maravilhosa. Nossa, a equipe dessa editora foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Ao lançar as figuras, foi estudando ali a diagramação, e foi batendo aquele papo. Não foi uma coisa que surgiu de uma hora para outra. Isso demorou, foi quase 2 meses, tá? Para bater isso. E as figuras iam, não tá legal. Aí, não, vamos tentar botar isso, tal. Aí foi chegando e chegou onde chegou, né? O resultado desse livro, na verdade, com diagramação, a parte dos informativos, do folheto, né, que é lúdico, nós estudamos muito, né? Nós tivemos uma equipe muito, assim, enganjada nisso. E pessoas especializadas também, que eu pedia dicas também, né? Tipo assim, não é porque eu sou um pesquisador, eu sou um escritor, que eu não tenho que perguntar a alguém da área. Eu perguntei a alguns amigos, eu disse, cara, eu quero botar essa figura aqui, vai ficar legal, o que você acha? Pô, cara, vai ficar legal, vai ficar, pô, faz isso. Então, esse livro, assim, uma mistura, ele tem um misto de, de pessoas que também contribuíram, mesmo não sabendo, contribuíram para isso, né? Isso é bacana. Que legal, então fica registrada a tua experiência e que bom saber que a tua experiência junto com a editora também foi muito boa, para poder então termos dado vida, vamos assim dizer, à tua obra, ao teu livro, que é Fisiologia Humana em Movimento, a aplicação dos exercícios musculares para otimização da performance. Esse livro que eu estou mostrando para vocês, aproveitando então para lembrar que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Edmundo, Fisiologia Humana em Movimento,
a aplicação dos exercícios musculares para a otimização da performance. E agora a gente se dirige para o final do nosso bate-papo, e eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja um livro autoral, seja um TCC, um mestrado, um doutorado, porém ainda não a fizeram. Qual recado tu deixa para essas pessoas? Então, para todas as pessoas que vão fazer um TCC, publicar um artigo, publicar um livro, eu deixo, assim, de coração, algo que venha enfatizar a curiosidade. A pesquisa, ela não se faz sozinha. Você precisa ir a campo. Ela tem que ser muito lida, você tem que ter muita leitura. Não se baseie somente em um escritor, em um pesquisador. Faça pesquisa em vários livros. Vivencie, vá a campo. Tipo assim, primeiramente, eu acho que os dados quantitativos, nos mostram assim uma base muito fundamental para quem quer criar um livro, uma pesquisa, né? Então, uma dica que eu dou: leiam bastante, vá a campo, né? Pesquise o seu texto e contexto dentro da sua realidade de vivência, para que você traga uma resposta positiva e o que você vai ofertar ou oferecer a quem vai ler e trabalhar de uma maneira lúdica e metódica. Entendeu? Perfeito. Fica então a mensagem do Edmundo para você que ainda não fez a sua publicação. Não esqueça, de repente, hoje em dia, que a gente tem a internet, que tudo fica muito fácil de acesso para todo mundo, de repente alguém nesse mundo precisa ter acesso ao teu conhecimento através da Sim. tua publicação. Então fica aí a mensagem do Edmundo. Edmundo, muito obrigada por esse bate-papo e pela tua disponibilidade em conversar conosco e Obrigado, fazer Cida. esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Tá? E vamos aguardar agora, tá? Que a próxima biografia a ser lançada será Biomecânica, tá? Um livro muito maravilhoso que serão trabalhados com vários autores que eu vou estar lançando também junto comigo. Será o Lucas, será a Sueven, será também o Rafael, né? São dois Rafaéis, né? Dois Rafaéis que existem. E nós vamos fazer um trabalho muito bacana. O livro já está pronto, bonitinho, já está armado. Já daqui a pouco já vamos trabalhar com a editora também, para fazer essa diagramação. E no final desse livro, já tem o meu prontinho mesmo, que já é da minha área médica, que já vem o quê? A Sinfonia dos Hormônios. Aí é uma coisa que a gente vai esperar lá para setembro, outubro, mas é uma coisa muito bacana também. Encerramos então a nossa entrevista com spoilers de trabalhos futuros do Edmundo e a gente aguarda aqui também para fazer as entrevistas de lançamento. Novamente, Edmundo, muito obrigada. E a Gratidão, você. Cida. Imagina! E a você que nos assistiu até aqui também deixa o nosso muito obrigado. Lembrando, deixando, na verdade, um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos pode contribuir para a tua pesquisa e, por que não, para a tua vida, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.